dia, queridos irmãos, bom dia, queridos amigos. Mais uma vez é um grande privilégio poder entrar no seu lar e compartilhar com você a palavra de Deus. Muito obrigado por esse privilégio e nós vamos iniciar já fazendo a leitura de um pequeno trecho da palavra de Deus e logo depois nós vamos orar, cantar e aí sim voltamos para meditar naquilo que o Senhor tem para falar para mim, para falar para você nessa manhã. Abre sua Bíblia, então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 capítulo 13. E eu vou ler só uma parte do versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes. O amor não arde em ciúmes. Não sei se você percebeu, mas desde 2020 eu comecei a pregar uma série de mensagens falando sobre relacionamentos, principalmente relacionamentos familiares, relacionamentos de igreja, da comunidade cristã, pensando no nosso retorno, pensando na retomada das atividades. Então, eu venho tratando uma série de coisas e hoje eu vou dar sequência, falando um pouquinho sobre reduzir a nossa rivalidade que, apesar de não admitirmos, existe. E nós vamos meditar um pouco nesse trecho, mas agora eu quero orar com você. Então, curve sua cabeça aí, feche os seus olhos e nós vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado por mais esta manhã, nos dar o privilégio de reunir como teu povo, como tua igreja, para cultuarmos o Senhor e para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Pai, eu rogo a tua bênção sobre cada lar, eu rogo a tua bênção sobre cada pessoa, cada família que participa conosco deste culto hoje pela manhã. E pedir a Deus que a nossa comunhão, através dessa dificuldade que estamos tendo, que nós possamos manter a nossa comunhão, manter o nosso amor uns para com os outros e que assim as nossas vidas glorifiquem o nome do Senhor. Pai, abençoa tudo que fizemos aqui, que o nome do Senhor seja glorificado em tudo que fizemos aqui. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, eu só quero lembrar você que nós estamos em plena campanha de doação de cestas. E eu falei aqui a semana passada que pela fé nós tomamos uma decisão de comprar 150 cestas, porque houve uma negociação e a irmã Maria Neta conseguiu mais 10 cestas se nós comprássemos 150. E nós compramos pela fé, sem ter o valor. E o número de pessoas que nós acolhemos o ano passado era muito maior, chegava a pouco mais de 300 famílias. E houve uma grande dificuldade, quem destes nós vamos acolher, quem nós vamos deixar de fora. Então, mais uma vez, tomei uma decisão pela fé e encomendamos mais 150 cestas e vamos ganhar mais 10. Então, nós vamos ter um total de 320 cestas para doação e a doação vai ser já no próximo sábado, no dia 8 de maio. Então, nós começamos a nossa doação naquele sábado, já tem equipes prontas, os contatos estão sendo feitos, mas, como eu disse, é uma campanha feita pela fé. Uma campanha como essa, ela depende de pessoas, né? Nós estamos divulgando, nós estamos lançando a campanha, mas ela depende de pessoas, ela depende de você, não só contribuindo com o valor de uma cesta, como eu falei, uma cesta custa R$100, mais parte de uma cesta, aquilo que você puder, mas mais importante ainda, é que você divulgue isso, para que outras pessoas tomem o conhecimento, saibam o que é que está acontecendo aqui, o que nós estamos fazendo, e
com certeza muita gente vai abraçar a campanha juntamente conosco. Então, eu soltei essa semana um vídeo, e esse vídeo não é para ficar preso lá no nosso WhatsApp, não é para ficar preso lá no nosso Facebook, esse vídeo é para circular, esse vídeo é uma divulgação, é uma chamada, é uma convocação, e você tem o seu círculo de amizades, então divulga isso. Mande para as pessoas, mande para os seus grupos, para que as pessoas tomem o conhecimento e Deus operando através delas, elas também podem participar. A nossa igreja tem sido muito ativa nesse tempo tão difícil de pandemia. Para você ter uma noção, o ano passado nós fizemos aquela campanha, nós distribuímos mais de 300 cestas por 3 meses seguidos. E a igreja em si, ela ofereceu uma oferta especial para os missionários que nós apoiamos. São 100 missionários, nós oferecemos uma oferta especial. Então, o ano passado, em junho do ano passado, nós mandamos, eu creio que foi maio, junho e julho, eu creio, mandamos 3 ofertas especiais para cada um dos missionários, totalizando R$30 mil. E agora, nesse exato momento, nós estamos fazendo isso de novo. Então, em pouco menos de 1 ano, do caixa da igreja, saiu R$60 mil para apoiar os missionários que estão no campo. Então, a igreja é ativa, ela está ativa, mas nós não podemos... A igreja em si não pode custear tudo. Então, essa campanha depende de você, depende de mim, depende da nossa divulgação. E eu conto com você para isso, tá bom? Eu só quero lembrar também que nesse novo normal que nós estamos experimentando, nós estamos indo muito bem com os nossos cursos online. Então, temos cursos de batismo, temos curso de verdades básicas ou de membresia, temos o curso da vida do apóstolo Paulo, que está fantástico, os alunos são muito especiais, e agora estamos lançando também o curso de autoconfrontação online. Então, ele começa no dia 3 de maio, às 20 horas. As informações vão aparecer aí na tela, telefone para contato, para sua inscrição, todas as informações vão aparecer aí na sua tela, e nós queremos desafiar você que não está envolvido em outros cursos, a entrar nesse. Então, estude a palavra do Senhor. Nós temos tido o privilégio, né, de estudar a palavra sem sair de casa. É um grande privilégio você ter professores, mestres ensinando a palavra de Deus para você, sem você sair de casa. Então, fica um desafio para você se inscrever no curso de autoconfrontação, ok? Então, a informação para o curso de autoconfrontação aparece na tela. A informação sobre a campanha, o número da conta, o número do Pix, o QR Code, eles aparecem aí e estão nas propagandas. Se você mandar para alguém, vai aparecer, a pessoa vai poder cooperar, contribuir conosco. E se você nos visita, também aparece aí um QR Code para você colocar a sua câmera ali e fazer um pequeno cadastro para nós sabermos quem você é, para nós conhecermos um pouco você e para que a gente ore por você, e quando retomarmos as nossas atividades normais aqui, a gente faça um convite especial para você vir cultuar o Senhor aqui conosco, tá bom? Essas são algumas coisas que eu queria relembrar com vocês antes de cantarmos. Agora nós vamos cantar, recuperando um dos cultos do passado, vamos cantar e logo em seguida eu retomo com a pregação da palavra do Senhor. Então, vamos cantar nesse momento. Deus faz é maravilhoso, é perfeito e é bom.
diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero bem mudar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever, entender o amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Muito bem, então, como nós já lemos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, uma pequena parte dele, o amor é paciente, benigno, o amor não arde em ciúmes. E nós vamos orar pedindo a Deus a direção dele para a nossa meditação nessa manhã. Eu convido você a orar comigo. Pai, temos a Tua palavra em mãos, temos a Tua palavra aberta agora, e nós queremos pedir a direção do Senhor,
a orientação do Teu Espírito Santo enquanto meditamos na Tua palavra e na instrução que o Senhor tem para nós nesta manhã. Por favor, ó Deus, aplica a Tua palavra conforme a necessidade de cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, fale aos nossos corações e que decisões importantes sejam tomadas nesta manhã. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. No ano de 1992, um livro biográfico que falava sobre a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, a Nancy Reagan, ele entrou para a história das publicações. Foram vendidas cerca de 90 mil cópias só no dia do lançamento. No dia que o livro foi lançado, 90 mil pessoas compraram esse livro. Na primeira semana deste livro, foram vendidas mais de 300 mil cópias. E existem, uma estimativa que já foram vendidos mais de 1 milhão de cópias desse livro. No livro, a autora, uma mulher, ela relata situações, fatos, coisas desagradáveis, ruins, escândalos, sujeiras que supostamente a ex-primeira-dama tenha cometido. Eu não estou aqui para dizer que o que está lá no livro é verdade ou é mentira, não é o meu objetivo, isso não importa para mim, mas nessa manhã eu quero chamar a sua atenção para algumas indagações baseadas nesta informação. E a primeira indagação que eu faço é: por que milhões de pessoas compram um livro que fala coisas ruins sobre uma determinada pessoa? O que leva 90 mil pessoas, no primeiro dia que esse livro foi lançado, 90 mil pessoas se interessarem por comprar, por ler um livro que vai falar mal de alguém, que vai expor a vida de alguém, as particularidades de alguém, os pecados de alguém, as sujeiras de alguém? Por que um interesse tão grande em obter um livro como esse? A segunda indagação que eu faço é: o que tem na natureza humana que nos faz sentir bem quando nós jogamos na lama o nome de uma pessoa? O que tem na natureza humana que nos alegra em ver quando uma pessoa tem o seu nome sujado, exposto? A outra indagação é: o que tem no coração humano, no nosso coração, que nos faz vibrar quando as faltas, os erros, os defeitos de alguém se tornam público? Por que isso? Paulo responde para nós: falta de amor. É muito interessante esse início de versículo, porque Paulo fala aqui de dois lados bem antagônicos com relação ao amor. Ele fala que o amor é paciente e ele é benigno. O amor é paciente quer dizer, ele retém a raiva, o rancor, a ira. Então, é um lado, vamos dizer, negativo, né? Olha, o amor retém a ira, ele não gosta da ira, da raiva. E por outro lado, ele diz, é benigno, o amor exerce misericórdia. E quando nós vemos uma situação dessa, onde um escândalo, e as pessoas se interessam tanto para ver, para querer saber, Paulo diz, isso é falta de amor, porque o amor retém, ele guarda a raiva, ele tem o controle sobre a raiva, sobre a ira.
E o amor exerce. Ao contrário, em vez de exercer a raiva, ele retém a raiva, e ao invés de reter a bondade, ele exerce a bondade. E depois disso, Paulo vai dizer então que o amor não arde em ciúmes. O amor não é invejoso. A palavra que é usada aqui para ciúmes é zelos, zelo. E essa palavra ela tem duas vertentes, né? Inveja e ciúmes. E é interessante que a inveja ela é diferente dos ciúmes. O ciúme diz o seguinte: eu quero que você tenha. A inveja vai dizer: eu não quero apenas o que você tem, mas eu também quero que você perca o que você tem. Então, uma pessoa ciumenta diz: eu quero o que é seu. Uma pessoa invejosa diz: eu não quero apenas o que é seu. Eu quero o que é seu e eu quero que você perca tudo que você tem. Trocando em miúdos, seria mais ou menos assim. A inveja não quer dizer, olha, eu quero que a minha grama seja mais verde do que a sua. A inveja diz, eu quero que a minha grama seja mais verde do que a sua e que a sua queime, seque, se acabe. Isso é inveja. E a inveja pode ser vista em todo tipo de relacionamento. A Bíblia, nós temos aqui na Bíblia N números de exemplos de inveja. Inveja no relacionamento familiar. Jacó e Esaú. Jacó não teve apenas ciúmes, mas ele invejou Esaú. Jacó pegou o direito da primogenitura, que não era seu, era do seu irmão, mas não apenas disso. Ele fez com que o seu irmão perdesse a bênção que o pai daria a ele. Nós temos o exemplo de Caim e Abel. Nós temos o exemplo da Raquel e da Lia, José e seus irmãos. Infelizmente, existe inveja nos relacionamentos familiares. Existe inveja também no trabalho. Existe inveja na política. E existe inveja na igreja. Pessoas comparam as suas coisas. Compara a roupa de um com a roupa de outro, o carro de um com o carro de outro, o namorado de um, o namorado do outro, o marido de um, o marido da outra. Pessoas comparam suas habilidades, os seus dons, e aí vai, por aí vai. Nós vivemos num mundo extremamente competitivo e, de uma certa forma, todos nós acabamos nos envolvendo, sendo levados, sendo movidos por um sentimento de inveja. Basta a gente ver as propagandas, né, na televisão, em qualquer outro meio de comunicação, né? Essas propagandas fazem o quê? Você querer algo que você não tem, ou você invejar alguém que tem aquilo e você não tem. As propagandas mostram que, olha, para você ser verdadeiramente feliz, você tem que ter aquilo. A minha proposta nessa manhã é de trazer à nossa consciência as consequências da inveja, como ela destrói relacionamentos, e depois nos concentrar, né, em aprender como nós vamos reduzir a inveja nas nossas vidas e assim reduzir, né, os conflitos dos nossos relacionamentos. A Bíblia diz que a inveja tem 3 consequências dos nossos relacionamentos. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que a inveja causa conflitos e destrói os relacionamentos. Se você pegar a sua Bíblia em Tiago capítulo 4, versículo 1,
nós vamos encontrar a seguinte afirmação, Tiago 4:1. Ele diz: de onde procedem as guerras? De onde procedem as contendas que existem entre vocês? De onde, senão dos prazeres que militam da vossa carne? Ele diz que as guerras, os conflitos, os desentendimentos são procedentes de onde? Do interior do ser humano, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos. Na sequência, olha o que ele diz, versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. A inveja é uma dos maiores causadores de conflito que existe na face da terra. Nós invejamos tudo, os filhos dos outros. E nós queremos que o meu filho seja mais inteligente, que ele seja mais esperto, que ele tenha mais êxito do que o filho dos outros. Nós expomos a cor do nosso cartão de crédito para saber se ele é azul, se ele é prata, se ele é preto. E se o nosso não é preto, e nós queremos um cartão preto, porque o cartão preto é aquele que tem, as pessoas importantes têm, as pessoas com dinheiro têm, e nós acabamos entrando nisso. Meu carro, a minha casa, os meus diplomas, nada pode ser inferior aos dos outros. Eu não posso ser menos do que os outros. A inveja, ela destrói relacionamentos. Por quê? Porque ela traz conflitos. Quando se inveja alguém, tem conflito. Houve conflito, não é, entre Caim e Abel. Houve conflito entre Raquel e Lia, entre Jacó e Esaú. Conflitos entre José e seus irmãos. A inveja traz conflitos. Mas a Bíblia diz mais. Ela diz que a inveja produz ressentimentos, mágoas, amargura. Se você abrir a sua Bíblia em Tito capítulo 3, Tito capítulo 3 vai dizer o seguinte, Tito 3:3 vai dizer: pois nós também outrora, no passado, éramos nécios, loucos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. A inveja é o caminho mais curto para o ressentimento, para a amargura. Eu deveria ter sido promovido e não ele. Eu deveria estar nessa posição e não ela. Eu deveria ter uma casa assim. Eu deveria ter um carro assim. O invejoso, ele fica ressentido com a realização dos outros. O invejoso fica ressentido com a beleza dos outros, com a juventude dos outros, com a força, com o vigor dos outros. Haja visto as academias. Por que as academias estão cheias? Não é porque eu quero ter um corpo saudável. Não, é porque as moças que estão lá têm um corpo sarado. E eu quero um corpo daquele. Os homens que estão lá têm os braços musculosos. Eu quero um braço daquele. Eu quero um corpo daquele. Essa é a razão pelas academias estarem cheias. Porque nós queremos o que os outros têm, a beleza dos outros. E, infelizmente, às vezes invejamos a espiritualidade dos outros. Trazendo isso agora para a relação, né, igreja. Tiago, capítulo 3, versículo 16, ele diz: pois onde há inveja, Tiago 3,16,
onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Você está com a sua Bíblia aí? Grifa isso, marca isso, faz um círculo em volta, faz um risco em volta, destaca isso na sua Bíblia. A inveja traz todo tipo de coisa ruim. A inveja pode nos conduzir a todo tipo de pecado, a fofoca, a roubo, adultério, assassinato. Os irmãos de José venderam ele por causa de inveja. Ele se tornou um escravo. Saul, quando invejou Davi, ele quis matá-lo. Então, a inveja, ela produz ressentimentos, destrói relacionamentos, produz ressentimentos, mas também a inveja nos torna pessoas amarguradas, amargas. Salomão, escrevendo o provérbio de número 14, versículo 30, diz o seguinte: o ânimo sereno dá vida ao corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Se você for bem honesto, você tem que admitir que um dia você já teve inveja de alguém ou de alguma coisa. E você sabe muito bem o que a inveja faz com a gente. Como ela traz amargura, ressentimentos. A inveja é para a nossa alma a mesma coisa que um câncer é para o nosso corpo. O câncer vai comendo o corpo. A inveja vai destruindo a alma. Alguém disse que a inveja dura mais do que a felicidade da pessoa que estamos invejando. A inveja dura mais do que a felicidade da pessoa que nós estamos invejando. Eu quero dizer que é impossível ser invejoso e ser feliz ao mesmo tempo. Esses são os sentimentos da inveja. Então, o que eu quero trazer, a minha proposta aqui, né, é que a gente tem algumas orientações bíblicas que nos ajudarão a superar a inveja. Tá? E o grande segredo da felicidade, se nós queremos ter vidas verdadeiramente felizes, tá, é a gente aprender a eliminar esse sentimento de inveja. Temos que tirar isso da nossa vida. Então, algumas orientações extraídas das Escrituras para a gente meditar nesta manhã. Primeira orientação: evite se comparar com os outros. Quando nós começamos a nos comparar com os outros, nós vamos desenvolver esse sentimento de inveja. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz o seguinte: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando consigo mesmos, revelam insensatez. Paulo está dizendo: olha, eu não me comparo, eu não me classifico. E quem está se classificando, quem está se comparando, está revelando insensatez. Toda inveja começa quando nós nos comparamos com outra pessoa, quando nós comparamos a nossa situação com a situação de outra pessoa. Quer ver uma coisa? Nada, preste atenção, principalmente você, homem, né? Nada deprecia mais o nosso carro, nada desvaloriza mais o nosso carro do que quando um vizinho compra um carro novo.
Quando o vizinho compra um carro novo, o nosso carro perde totalmente o valor. Por quê? Porque nós comparamos o nosso com o dele. Não faça comparações. Paulo fala, eu não ouso a me comparar. Eu não tenho essa prerrogativa de ficar me comparando com esse ou com aquele. Eu já citei em mensagens anteriores que Paulo, quando se comparava com alguém, ele sempre se colocava abaixo. Ele dizia, menor dos apóstolos, menor de todos os crentes, o maior dos pecadores. E quando nós temos uma atitude assim, nós não vamos desenvolver esse sentimento horrível nas nossas vidas. Deus fala que isso é tolice, é loucura. Em Gálatas capítulo 6, versículo 4, Paulo diz, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Prova o seu labor, trabalhe, conquiste, mas deixe de se comparar com os outros. Eu não preciso me comparar com ninguém, você não precisa se comparar com ninguém. O que nós temos que fazer? O nosso melhor. Não se compare com as outras pessoas no trabalho, faça o seu melhor. Não se compare com os outros de outras famílias, faça o seu melhor como marido, faça o seu melhor como esposa, faça o seu melhor como filho, faça o seu melhor como pai. Não fica comparando com o marido da vizinha, com a mulher do vizinho, com os filhos do vizinho, com os pais do vizinho. Nunca meça a sua atuação pela atuação do outro. E sabe que isso às vezes acontece até com pastores, que ficam se comparando com outros pastores, com pastores mais famosos. Nós temos pastores famosos aí na Bíblia, na mídia, pastores que estão na televisão, pastores que têm mega igreja, e às vezes a tendência é ficar se comparando. Nossa, eu queria ser assim, eu queria também ter um canal de televisão, olha, eu também queria escrever tantos livros, eu queria uma mega igreja. E quando nós nos comparamos, gente, nós não estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, a primeira orientação que nós encontramos na Bíblia, tá, é não se compare, só faça o seu melhor. E quando nós fazemos o nosso melhor, a satisfação, o prazer, a alegria vem. Faça o seu melhor, não se importe com os outros, não importa com o que os outros estão fazendo, faça o seu melhor. Todas as vezes que nós sentimos inveja de alguém, é porque nós decidimos, porque a inveja é uma escolha. E quando nós invejamos alguém, quando nós sentimos inveja de alguém, nós escolhemos fazer isso. Nós escolhemos nos comparar. Porém, Deus diz, não faça comparações, não se compare. A segunda orientação que vai nos ajudar a superar a inveja é reconhecer a nossa singularidade. O salmista, escrevendo o Salmo 139, vira sua Bíblia para lá, Salmo 139, o salmista vai dizer a seguinte afirmação, veja só o que ele diz no versículo 13, Salmo 139, no versículo 13, ele diz, pois tu, falando para Deus, tu me formaste, ou tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos aquilo que Deus projetou para nós sermos.
Aquilo que eu sou, Deus projetou para eu ser. E Deus não projetou para eu ser o que o outro pastor é, ou o que o meu vizinho é. Deus tem um plano para a minha vida. Deus nos fez de maneira exclusiva, única. Nós temos genes exclusivamente nossos. Não tem ninguém igual a mim, não tem ninguém igual a você no mundo inteiro. Entre 7 bilhões de pessoas, não tem ninguém igual a mim, não tem ninguém igual a você, não tem ninguém que tenha a minha impressão digital. Ela é única, única no mundo inteiro. Então, por que eu vou me comparar com os outros? Se eu sou exclusivo, ninguém pode se comparar a mim. Eu sou diferente dos outros, eu sou único. Ninguém tem que se comparar a você, porque você é diferente de todos os outros, você é único. A inveja é expressão de inferioridade. Quando eu fico inseguro, eu sinto inveja. Esse é o grande problema. Mas sabe, deixa eu dizer uma coisa. Você cristão, quando você chegar lá no céu, Deus não vai perguntar para você: por que você não foi igual a Moisés? Por que você não foi igual a Paulo? Por que você não foi igual a Abraão? Mas Deus vai perguntar: por que você não foi você? Por que você não viveu aquilo que eu planejei para você viver? Ele nos fez para nós sermos nós mesmos. Precisamos parar de querer viver a vida do outro, ser o que o outro é, ter o que o outro tem, porque somos exclusivos. Precisamos ser nós mesmos. E ainda no Salmo 139, agora no versículo 16, o salmista vai dizer o seguinte: os teus olhos, falando para Deus, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Muitas vezes nós entendemos errado esse trecho bíblico, mas o que o salmista está dizendo aqui é nada mais, nada menos que, ainda quando eu estava no ventre da minha mãe, Deus sabia tudo que eu iria viver. Deus conhecia toda a minha história, toda a minha trajetória. Então, a segunda maneira de a gente evitar a inveja é entender: eu sou singular, eu sou exclusivo, eu sou obra-prima das mãos de Deus. Aquilo que eu sou é o que Deus quer que eu seja, e eu preciso aprender a viver a minha vida, fazer o meu papel nesse mundo, e não querer imitar, copiar os outros, viver a vida dos outros, ter as coisas dos outros. E a terceira orientação que eu quero deixar para nós nessa manhã, que vai nos ajudar a superar a inveja, a terceira orientação é: alegre-se com aquilo que você tem. E nós desenvolvemos inveja porque nós não nos alegramos, nós não nos contentamos com aquilo que nós temos. Olha só o que Salomão diz, Eclesiastes capítulo 6, versículo 9. Vai lá comigo, Eclesiastes 6, 9. Ele diz: melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e é correr atrás do vento. Salomão está dizendo que o segredo para combater a inveja é nos alegrar com as coisas que nós temos.
Melhor é a vista dos olhos do que andar cobiçando as coisas dos outros. Melhor é aquilo que eu tenho diante de mim, aquilo que foi colocado para mim, os meus dons, os meus talentos, as minhas capacitações, do que os dos outros, de eu ficar cobiçando as coisas dos outros. Melhor é a minha família do que a família dos outros. Melhor é o meu trabalho do que o trabalho dos outros. Melhor é a minha igreja do que a igreja dos outros. Em vez de focar naquilo que nós não temos, nós precisamos ser agradecidos por aquilo que nós temos. Posso dizer uma coisa: querer ter as coisas dos outros, alcançar os alvos dos outros, os objetivos dos outros, isso pode produzir em nós, pode fazer de nós, né, causar em nós uma certa euforia, mas jamais vai trazer felicidade. Querer alcançar o objetivo dos outros para a nossa vida pode nos trazer uma euforia, mas jamais a verdadeira felicidade. Olha só o que o apóstolo Paulo diz quando ele escreve para Filipenses, para os crentes em Filipos, capítulo 4, versículo 11, ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Está com a sua Bíblia aí aberta em Filipenses 4:11? Então, pegue uma caneta e grifa isso também. Eu aprendi a viver contente. Sabe, há um grande ensinamento aqui, eu aprendi. Sabe o que significa? Significa que contentamento não é uma coisa natural, em virtude do pecado. Por causa do pecado que nós carregamos, a nossa natureza nos faz ser descontentes, nos faz desvalorizar aquilo que nós temos. Então, nós precisamos destacar aqui, eu aprendi, é uma ação, eu preciso trabalhar isso, eu preciso aprender isso. E essa é a terceira orientação para a gente superar a inveja. Aprender a estar contente com aquilo que nós temos. Concluindo, a gente volta para 1 aos Coríntios capítulo 13, aonde Paulo, então, ele diz, o amor é paciente, benigno, não arde em ciúmes. O amor é o antídoto para a inveja. Amor significa ficar feliz quando as pessoas são abençoadas. Quando nós amamos pessoas, nós ficamos felizes com o sucesso delas, com as conquistas delas. O amor quer o melhor para as pessoas, não o melhor das pessoas para nós, mas o amor quer o melhor para as pessoas. Amor fica entusiasmado quando pessoas são bem-sucedidas. E isso é exatamente o oposto à inveja. Então, se nós queremos minimizar os nossos conflitos, os nossos problemas, nós precisamos aprender a amar em vez de invejar. Escrevendo para os crentes de Romanos, capítulo 12, em Romanos 12, 15, Paulo fala, alegrai-vos com os que se alegram. A inveja se alegra quando as pessoas estão pior. É muito engraçado a inveja. A inveja se alegra quando as pessoas estão pior, quando as pessoas estão para baixo. E a inveja chora quando as pessoas melhoram, quando as pessoas
crescem, quando as pessoas são bem-sucedidas. Isso que a inveja faz a gente chorar com o sucesso dos outros e faz com que a gente se alegre com as derrotas dos outros. E eu creio que é por isso que um livro que expõe tanta sujeira, sendo verdade ou não, não é o meu critério, mas um livro que expõe tanta sujeira foi tão vendido, porque as pessoas amam ver a desgraça dos outros. Mas isso não é amor bíblico. Paulo diz: o amor não arde em ciúmes. E Deus disse: isso é o que nós devemos fazer. Se você algum dia disse: depois que eu conseguir isto, eu vou ser feliz. Depois que eu comprar a minha casa própria, aí eu vou ser feliz. Depois que eu tiver o emprego dos meus sonhos, aí eu vou ser feliz. Depois que eu me casar, aí eu vou ser feliz. Sinto muito, mas eu vou dizer uma coisa para você. Este livro, se você tem esse pensamento, o dia que eu tiver isso, o dia que eu for aquilo, o dia que eu conquistar aquilo, eu vou ser verdadeiramente feliz. Este livro aqui diz que você é um idólatra. O primeiro mandamento da Bíblia é: não terás outros deuses diante de mim. E se você está dizendo: eu preciso daquilo para ser feliz, aquilo é o seu Deus. Aquilo está tomando o lugar de Deus na sua vida. A verdade é que nós somos seres exclusivos de Deus, criados com um propósito. E não precisamos invejar ninguém, pelo contrário, devemos amar as pessoas. Se tem uma coisa que é absoluta nas nossas vidas, e que era absoluta na vida do apóstolo Paulo, ele disse: eu tenho um alvo, aquilo é o absoluto para mim. E eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja neste mundo, até chegar lá no alvo, até encontrar a eternidade. Mas para isso, nós precisamos ter relacionamento com Deus. Relacionamento a ponto de não apenas conhecer esse livro, mas viver por ele. Se você é um cristão, tem sido dominado por esse sentimento, entenda o que a Bíblia fala. Esse tipo de sentimento só vai trazer problemas para a sua vida e não vai glorificar a Deus. Só vai trazer problemas emocionais para você e não vai te dar a verdadeira felicidade. O amor não é invejoso. Pegue o amor de Deus que foi derramado no seu coração e comunica esse amor para as pessoas. E demonstre esse amor para as pessoas. E aí sim nós vamos ser verdadeiramente felizes, estando satisfeitos com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, não nos comparando com outras pessoas, com aquilo que as pessoas têm, com aquilo que as pessoas são, nos alegrando com tudo que o Senhor tem nos dado. E que assim Ele seja glorificado na minha, na nossa vida. E que quando nós retomarmos aqui, nós possamos nos alegrar uns com os outros, nos alegrar com as conquistas uns dos outros, e chorar com o sofrimento uns dos outros. Se você nos visita, se você participa deste culto e não é salvo, o amor de Deus pode ser derramado no seu coração, para você poder compartilhar. E esse amor de Deus
só pode ser derramado no seu coração por meio de Jesus Cristo. E se você não tem Jesus como Salvador, você precisa de Jesus. Ele é suficiente nas nossas vidas. E Ele pode nos dar esta verdadeira alegria. Então, se você não é salvo, não é salva, entre em contato conosco, nós temos o nosso número do WhatsApp aí. Deixa-nos falar com você, deixa-nos mostrar o plano que Deus tem para a sua vida. E se você é um crente, se você é um salvo, não se deixe dominar por esse sentimento que só traz conflitos nas nossas vidas. Ao contrário, decida amar, decida não querer ser o que os outros são, decida não querer ter o que os outros têm, decida ser você. Deus te criou de forma única, exclusiva, para que você seja você mesmo. Então, seja você mesmo e glorifique pela sua vida o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tua palavra. Aplica, Senhor, conforme a necessidade de cada um de nós. Pai, que nos nossos relacionamentos, sejam eles relacionamento de trabalho, sejam eles relacionamento familiar, sejam eles relacionamento eclesiástico, que nós possamos ter o controle e que, ao invés de invejarmos, nós possamos amar as pessoas como o Senhor amou. E que assim o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Pai, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe, tenha um excelente almoço e logo mais, 18 horas, nos reunimos de novo para continuarmos cultuando ao Senhor. Que Deus abençoe e até lá.